Projetos e artigos que marcaram época. Eu sou Newton Sebraga e aqui estão todas as revistas, centenas delas em que eu escrevi artigos e publiquei projetos. E como vocês podem ver, eu tenho a maioria desses projetos funcionando e montados. O projeto que escolhemos para destaque na nossa seção de projetos e artigos que marcaram época, ele foi publicado numa revista Saber Eletrônica número 48. Vocês podem ver, uma revista bem antiga, né? Nós começamos na 45, de junho de 1976. O projeto fez sucesso porque era a primeira vez, né, que a revista ainda era nova, que saía um projeto desse tipo numa revista técnica fácil de montar. A facilidade estava naquela adoção que tínhamos da ponte de terminais como solução prática para aqueles que tinham menos recursos, né? Hoje você pode fazer isso em matriz de contato, né? Naquela época não havia. Ou então ou você fazia a placa de circuito impresso, tinha que ter recursos para isso, ou você não fazia. Então isso aí também justificava que, com a saída das nossas publicações usando essa técnica de ponte de terminais, o aumento na quantidade de pessoas que passaram a praticar eletrônica foi grande. Nós notamos isso, né? E a própria concorrência, né? Que de repente viu que a nossa revista vendia muito mais do que as outras, né? Isso aí se deve, em parte, a essa facilitação que a gente deu para que as pessoas tivessem acesso às montagens simples, né? Hoje temos as matrizes de contatos, que tornam muito fácil você fazer qualquer tipo de montagem eletrônica em caráter experimental, né? E, eventualmente, as plaquinhas universais, que já podem ser utilizadas, né? Plaquinhas como essa aqui, que elas servem para qualquer coisa. Vamos dizer que elas são a ponte de terminais moderna, né? Dos circuitos que você deseja fazer e não quer ter o trabalho de ter um laboratório de circuito impresso. Nós temos artigos, nós temos o nosso livro, o nosso manual Maker, né, que ensina como fazer montagens e ele dá a técnica de você utilizar as placas de circuito impresso universais. Elas são ideais para montagens simples e montagens médias, né? No momento em que você faz uma montagem muito avançada, muito elaborada, ou pretende industrializar um produto, esse tipo de montagem não serve. Mas o artigo nosso, que fez sucesso, foi o interruptor crepuscular, que é uma montagem assim de utilidade, um negócio que hoje a gente compra pronto, né? Tem aquelas plaquinhas que você põe no jardim, que quando anoitece ela acende a luz, né? Hoje isso aí pode ser comprado pronto em qualquer lugar, né? Naquela época não. Naquela época, se você quisesse um negócio desse, precisava montar. E o interruptor crepuscular que fizemos se baseava em um SCR e um sensor, né? Que era um LDR. Os LDRs eram muito usados naquela época por serem sensores baratos. Então eu dei a montagem em ponte de terminais, tem aí o circuito embaixo, né? E ele tinha um circuito bastante simples, né? Ele usava um SCR, não tinha outro semicondutor a não ser uma ponte de diodos e um diodo para o disparo do SCR, e o LDR. Quando o LDR escurecia, o SCR era disparado e ele fazia com que circulasse uma corrente de alimentação em uma ou mais lâmpadas incandescentes. Então você podia pôr essa lâmpada incandescente lá no seu jardim, né? E quando escurecesse ela acenderia. Quando amanhecesse, ela apagaria automaticamente. Você poderia colocar isso numa vitrine, você poderia colocar isso em outros lugares que você desejasse automatizar o acendimento de uma lâmpada, né? Naquela época era tudo com lâmpada incandescente, nós não tínhamos as lâmpadas de LED. Então o circuito realmente foi projetado para lâmpadas incandescentes. Hoje ele não seria possível de usar com essas novas lâmpadas que nós temos, né? Por causa do circuito inversor que elas possuem, né? As lâmpadas de LED. Mas o fato é que o circuito fez sucesso. Ele podia controlar até lâmpadas de mais de 100 watts, né? Você podia ligar, por exemplo, num jardim, 2 lâmpadas, né? De 60 watts, por exemplo, e deixar o jardim iluminado à noite. Quando você chegasse, você encontraria seu jardim iluminado para entrar com o carro na garagem, certo? Ou a varanda da sua casa, coisas desse tipo, né?
Então foi uma montagem bastante útil. Muita gente montou, muita gente nos escreveu, certo? Falando das suas montagens, pedindo sugestões para fazer outros tipos de aplicação. E realmente, né, uma coisa que a gente fazia era anotar essas sugestões, esses pedidos, porque eles geravam futuros projetos. Né? Como a montagem era muito simples, eu não tive problema em fazer o meu protótipo. E é aquele tipo de protótipo que você monta, funciona, dá tudo certinho, aí você espera, né, o pessoal sai na revista, passa um tempo, você desmonta para aproveitar as peças. Né? Então esse tipo de projeto realmente eu não tenho aqui os protótipos. Mas se você quiser, você pode montar. Você tem aí na descrição do vídeo o link para o artigo original que saiu lá na revista 48 de junho de 1976. Eu fui o autor do projeto, é lógico, e do artigo também. Né? Ele tá, lá tem todas as aplicações de como ele funciona. Né? Naquela época o SR ele era um componente assim ainda pouco dominado pelas pessoas. O SR é bem antigo. O SR vem lá dos anos 60, né? Mas, assim, os experimentadores e muitos que trabalhavam com eletrônica ainda tinham suas dúvidas, certo, no uso desse tipo de semicondutor de potência, né? No como funcionava um controle de potência ligado à rede de energia utilizando um SCR. Então tem o controle de fase. Como você fazia para você disparar um SCR com um sensor? Hoje todo mundo sabe isso. A gente faz isso com os circuitos microcontrolados, né? Nós temos os shields de controle, em que, em lugar do SCR, nós temos lá um microcontrolador que tem um sensor que é programado, por exemplo, para fazer o disparo, certo? De alguma carga em determinadas condições. Só que aí como você tem a inteligência do circuito, que hoje é possível. Naquela época não era. Você pode ligar diversos sensores para que o disparo ocorra só sob certas condições. Se você gostou desse vídeo, você tem lá lembranças boas de projetos do passado ou deseja saber como que era naquele tempo, deixe aqui o seu like, inscreva-se na nossa playlist desse canal e eu, Newton Sebraga, estarei fazendo outros vídeos sobre projetos meus e até projetos de alguns conhecidos meus que nós publicamos e marcaram. Até mais!